Olá pessoal, hoje nós vamos ver o capítulo 166 do livro Fonte Viva, de autoria do Espírito Emmanuel, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. E como todos os capítulos desse livro, ele começa com a citação evangélica. No caso do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, em que Jesus diz: "Aquele que me segue não andará em trevas." Antes de mais nada, vamos entender esse trecho da mensagem de Jesus. Essa dicotomia entre luz e trevas, entre claridade e escuridão, tem a princípio uma origem material, que se radica na fisiologia dos seres humanos. Nossa espécie nunca foi perfeitamente adaptada para enxergar no escuro, ao contrário de outros animais. Tem animais que enxergam muito bem à noite, como corujas, algumas serpentes ou leões, mas esse não é o caso dos seres humanos. Existem animais que se deslocam muito bem, até dentro das nossas casas, como os gatos, por exemplo. Quem tem gato sabe disso. Eles conseguem correr à noite sem esbarrar em nada. Mas esse não é o caso da nossa espécie. Escuridão para nós sempre foi sinônimo de tropeço, sempre foi sinônimo de não enxergar as coisas com nitidez e de ser atacado por animais com uma visão noturna muito melhor. Daí a origem desse conceito, tão comum em várias civilizações, que associa as trevas ao mal e a luz ao positivo. Mas se nós formos aprofundar o sentido das palavras de Jesus, nós vamos ver que essa metáfora tem também uma origem espiritual. Nós podemos verificar isso no capítulo 4 do livro Céu e Inferno, uma das obras básicas da codificação, lançada em 1865, e que o Espírito São Luís nos transmite a seguinte informação: o perispírito possui, por sua natureza, uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o império da atividade e das qualidades da alma. O brilho da luz está em razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais a obscurecem e a enfraquecem. A luz que irradia de um espírito é assim tanto mais viva quanto este seja avançado, de onde resulta que aqueles que nada produzem estão na obscuridade. O perispírito, como nós aprendemos na doutrina espírita, é o envoltório semimaterial do espírito, conforme aprendemos nos itens 93 a 95 de O Livro dos Espíritos. E o Espírito São Luís é o mesmo Luís IX, rei da França, no século XIII, e que foi grande defensor da cristandade. São Luís foi escolhido como mentor espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundado pelo nosso codificador Allan Kardec, em abril de 1858. Nesse trecho do Céu e Inferno, São Luís confirma, portanto, que em termos espirituais, a luz é sinônimo do bem, enquanto as trevas são sinônimo do erro e do mal. Então, os espíritos superiores têm essa capacidade de emitir luz própria, enquanto que os espíritos sofredores frequentemente se encontram envoltos em trevas, em escuridão. No capítulo 166 do Fonte Viva, o Espírito Emmanuel enumera uma série de atitudes comuns àqueles que se dizem cristãos, como admirar a glória do Cristo, crer nas promessas do Senhor, defender a revelação de Jesus, confiar no Divino Mestre, esperar pelo eterno benfeitor e louvar o Senhor. Todas essas atitudes podem realmente demonstrar que a pessoa tem sentimentos de piedade cristã. Mas o problema é que todas essas atitudes verbalistas são capazes de nos desviar do nosso foco, de degenerar em posturas que nos afastem do objetivo principal, que é a nossa evolução como espíritos imortais. Então o Espírito Emmanuel analisa, por exemplo, que a mera crença em Jesus pode se degenerar em fanatismo, se não for temperada pela razão e pelo bom senso.
Fanatismo poderia ser definido como a cegueira da alma. Ou seja, é não querer aceitar que as pessoas são diferentes, que têm experiências de vidas diferentes desta encarnação, que são fruto de experiências passadas em várias outras vidas anteriores e que, portanto, cada pessoa tem uma relação própria com o sagrado e com a espiritualidade. É irracional querer que todas as pessoas compreendam todas as questões espirituais da mesma forma como nós compreendemos. Isso é fanatismo. Mas tem muita gente que diz crer em Jesus que é fanática. O que, repetimos, é uma forma de racionalidade. No Brasil, nós temos um exemplo claro disso na belíssima cidade do Rio de Janeiro. Nos morros do Rio de Janeiro, ocupados por comunidades ou por favelas, como queiram chamar, existe um fenômeno único e extremamente bizarro, que é a dos traficantes de drogas que dizem ter se convertido a determinada linha do cristianismo e que, por seguir determinada linha do cristianismo, expulsam os terreiros das religiões afro-brasileiras. Religiões afro-brasileiras é um termo genérico para abarcar a Umbanda e o Candomblé, que são religiões diferentes. O Candomblé é fruto de uma série de experiências religiosas de países da África Ocidental, enquanto que a Umbanda é uma religião 100% brasileira, fundada em 1908 em Niterói. Mas as duas compartilham determinadas crenças que vêm da África, como, por exemplo, a questão dos orixás. E as duas têm uma característica comum, que é a utilização da mediunidade. Claro que não é a utilização da mediunidade da mesma forma que a doutrina espírita compreende a mediunidade. Mas as duas se valem da mediunidade em suas práticas. Pois bem, no Brasil, existe esse fenômeno bizarro, até de se enunciar, de traficantes que expulsam, que ameaçam de morte pais de santo ou mães de santo dessas tradições afro-brasileiras, porque dizem ter se convertido a determinada religião cristã e que não aceitam essas práticas que são genericamente conhecidas como macumba ou feitiçaria, como eles dizem. Isso é bizarro até de se enunciar. Um traficante de drogas querer expulsar pessoas de outras religiões das comunidades que eles dominam, falando em nome de Jesus. Bom, certamente o Jesus deles é diferente do Jesus da doutrina espírita. Porque o Jesus da doutrina espírita é aquele que disse: nisto todos reconhecerão como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, certamente as pessoas têm visões diferentes sobre a figura de Jesus. Não compartilhamos desse tipo de Jesus que as pessoas pregam. Outro exemplo seria a questão muito associada ao fanatismo, que é a do louvor improdutivo a Jesus. Nada contra a adoração em si, que aliás é uma lei divina, a lei de adoração, que está registrado no capítulo 2, item 1, da terceira parte do Livro dos Espíritos. Não é o louvor em si que é o problema, mas é o louvor improdutivo a Jesus. O louvor improdutivo é aquele que caracteriza as pessoas que vivem falando do Cristo, mas que não seguem os ensinamentos do Divino Mestre. E dessa forma, essas pessoas caem na condenação do próprio Jesus, que disse em Mateus capítulo 15, versículo 6, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ou então, no desabafo do Divino Mestre, mencionado em Lucas capítulo 6, versículo 46, em que o próprio Jesus diz: por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Não sejamos assim. Muitas pessoas estão sempre falando nos evangelhos, estão sempre recordando passagens de Jesus na terra, mas frequentemente não são capazes de dar um simples boa noite aos funcionários ou às funcionárias que trabalham no centro espírita,
na igreja ou em qualquer agremiação religiosa cristã que façam parte. Pessoas, frequentemente simples, que abrem as portas da nossa casa, que cuidam da limpeza da nossa casa, mas que frequentemente muitos de nós não se dignam a dar uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Muita gente já vai direto para os seus trabalhos sem falar com essas pessoas. Não sejamos assim. Até porque, como diz os Espíritos da Codificação na resposta à questão 661 do Livro dos Espíritos, os atos valem mais do que as palavras. Então, como fazer com que a nossa adesão verbal ao cristianismo, ou mais particularmente ao espiritismo, se transforme num vínculo efetivo? Como é que a gente faz isso? O Espírito Emmanuel dá a dica na antepenúltima frase da mensagem dele. Se te afeiçoaste ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Em outras palavras, é participando de tarefas na área do bem, na área da caridade, que demonstraremos efetivamente nossa condição de cristãos, nossa condição de espíritas. Não é simplesmente por falar, por acreditar, por crer, por secar a língua falando o nome de Jesus. Não é por nos comovermos com passagens de Jesus na terra, que são efetivamente comoventes. Mas isso só não basta. Isso por si só traduz uma adesão verbalista ao cristianismo, ou uma adesão verbalista ao espiritismo, que nós consideramos como sendo a rememoração dos ensinamentos do cristianismo original. Para que nós sejamos efetivamente contados como cristãos, para que nós sejamos efetivamente classificados como espíritas, nós devemos nos afeiçoar, como diz o Espírito Emmanuel, ao serviço, ao trabalho. E o que é trabalho? No Livro dos Espíritos, no capítulo 3, nós vemos no item 2 que o trabalho é uma lei divina. O trabalho para os espíritos superiores, para os mensageiros de Deus, é toda ocupação útil. Toda ocupação útil é trabalho. Então, se nós nos identificamos com os jovens, trabalhar na juventude da casa espírita é uma forma de trabalho. Se nós nos identificamos com a costura, por exemplo, fazer enxovais, fraldas, fazer cobertores, nós podemos trabalhar na área da costura. Se nós nos identificamos com as palestras, com as questões da divulgação doutrinária, existem trabalhos de palestra, trabalhos de estudo dentro da casa espírita. Trabalho é o que não falta dentro da casa espírita. O que falta é nós termos boa vontade para nos encaixarmos em determinados trabalhos. Porque muitos de nós não temos essa boa vontade e ficamos perdidos, querendo uma coisa ou outra, ou não querendo isso ou não querendo aquilo. Toda ocupação útil é trabalho. Quando nós chegarmos no mundo espiritual, oprimidos pelo fenômeno natural da morte, os espíritos superiores e a nossa consciência acima de tudo não vão nos perguntar se nós fomos cristãos, se nós fomos espíritas. Não adianta chegar no mundo espiritual e dizer, não, eu fui cristão, porque eu acreditei nas promessas de Jesus. Eu acreditei na vinda de Jesus. Eu me comovi com as passagens evangélicas. Não adianta nada disso. Não adianta dizer, eu acreditei em reencarnação. Eu divulguei a reencarnação para todo mundo. Não adianta falar de postulados espíritas. A nossa consciência vai nos dizer sobre o que fizemos com essa crença. Porque isso é o que importa. O que importa é o que fizemos com a crença em Jesus. O que fizemos com a crença nos postulados espíritas. Nós nos adaptamos ao trabalho, nós procuramos uma forma de trabalho com que nos identificássemos. É isso que a nossa consciência vai nos perguntar. É isso que os nossos mentores vão nos perguntar no fim das contas, se por acaso nós chegarmos no mundo espiritual e começarmos a reclamar.
dizer que não tivemos uma vida como queríamos, porque nos faltou isso, porque nos faltou aquilo, porque antes de reencarnar eu planejei isso e aquilo, mas forças obscuras impediram, porque obsessão, porque blá 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 blá, não importa nada disso. Eles vão perguntar: nós nos adaptamos ao serviço cristão? Nós trabalhamos efetivamente na doutrina espírita? Nós fizemos alguma ocupação útil? Isso é o que vai nos ser perguntado. E é isso que o Espírito Emmanuel nos exorta aqui, no capítulo 166 do livro Fonte Viva. Quando o Espírito Emmanuel nos diz sigamo-lo, ou seja, sigamos Jesus, é seguir Jesus trabalhando. Não é só seguir Jesus com as palavras, não é só seguir Jesus com a mera crença, não é só se dizer seguidor de Jesus. É demonstrar pelos atos que nós somos efetivamente seguidores de Jesus. É demonstrar pelo trabalho que nós fazemos, a começar pelo trabalho de modificação interior, que nós efetivamente nos tornamos cristãos. Que nós deixamos que a mensagem do Cristo, no nosso caso, permeada pelas lições da doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, nós deixamos essas lições nos modificarem interiormente e, por extensão, modificarem o ambiente que nos cerca. Isso é o que realmente importa. O resto são palavras. Então, pessoal, para quem se interessar, capítulo 166 do Fonte Viva fala mais sobre isso. No Livro dos Espíritos, itens 93 a 95, fala sobre o perispírito. E também na terceira parte, no item 2, fala sobre a lei do trabalho, especificando tudo que nós precisamos saber sobre o trabalho como uma das leis divinas. E também no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 4, Mensagem do Espírito de São Luís, que encerra o capítulo, vem logo após a mensagem do Espírito Clare. Fala sobre essa questão do perispírito emitir luz, da luz como sendo um sinônimo do bem, sinônimo de progresso espiritual, sinônimo de evolução. Certo, pessoal? Então, que Deus nos ajude, nos inspire, nos ampare, que Deus nos dê forças a nós para enfrentarmos quaisquer dificuldades que aparecerem em nosso caminho, sobretudo nesta época. Que Deus nos dê, acima de tudo, muita saúde para nós, para nossas famílias e para nossos entes queridos. Muito obrigado.